Quando eu disse que eles não são amigos de vocês, eles não são. Eu digo isso com toda sinceridade. Eu queria falar sobre esse assunto aqui, mas eu não posso. Não posso. É muito sério. O que ocorreu? Houve o Mabul. Houve o Mabul para exterminar todos os descendentes dos Malachins, todos aqueles que tinham nascidos de anjos e humanos. Seus DNA foram misturados, como agora. Como eu queria contar para vocês, como agora. Muito DNA foram misturados agora, nos dias atuais agora. Andaram mexendo no DNA humano, não foi? Vocês acham por quê? Houve o Mabul, o dilúvio, a história de Noa, linda, maravilhosa foi a história de Noa. Tá lá, Noé bem velhinho, fabricando uma arca para o dilúvio. Noa então construiu o barquinho para salvar tua família do dilúvio. Não foi só isso que aconteceu. Bom, resultado. Lembra dos animais que adentraram na arca? Alguém se lembra dos animais? Todos os animais têm um significado. Todos, sem exceção. Não vai dar tempo de eu trazer hoje aqui. Todos aqueles animais têm uma simbologia. Não são animais, leão, tigre. Tudo bem, está escrito. No nível literal, mas não é isso. Há um outro segredo nisto. Vamos lá. O dilúvio devastou. Dizem então que foi algo local. Outros historiadores dizem que foi global. Ninguém consegue trazer a legitimidade do que aconteceu. Vamos entender uma coisa. Muitos desses malachins descendentes fugiram, se esconderam. Muitos deles se esconderam em algumas nações. Algumas nações são descendentes legítimos destes malachins. É sério. É muito sério o que eu estou dizendo. E muitos deles estão no poder. Tem muitos aí que falam sobre teoria da conspiração. Eu não quero entrar nesses assuntos, mas uma grande parte dos líderes mundiais são descendentes dos Nefilim. Isso é bíblico. E muitos deles, de novo, mexeram no DNA da humanidade. Por quê? Quando eu disse que eles não são amigos de vocês, eles não são. Eu digo isso com toda sinceridade. O pouco de conhecimento que eu tenho, eu sei tudo que eu estou dizendo para vocês. Eles não são amigos de vocês. Desde o início da história, eles desceram aqui. E o que trouxeram para a humanidade foi guerra. Tirando, com exceção de outras hierarquias que traziam profecias para os tzadikim. Conhecimento, existe uma exceção. Teve outros. Hoje, a religião os classifica como Satã, Satanás, a estrela da manhã. Classificam ele com vários nomes. Isso não existe. E eles desceram aqui, coabitaram com as filhas dos homens, nasceram gigantes, filhos gigantes,
começaram a devastar a terra. Houve, eu não sei se eu posso dizer a palavra, eles estavam alimentando com seres humanos. Eles trouxeram a guerra, ensinaram o homem a arte da guerra, as mulheres a arte da pintura e muito mais ainda. Tem alguns nomes hoje muito conhecidos que são descendentes deles. Tem mais. Os descendentes de Caim, vocês não sabiam disso, né? Um outro segredo que estou dizendo para vocês: existem entre nós descendentes de Caim. Caim não era filho de Rava, de Eva. Um outro segredo: não era filho de Rava. Por isso houve o primeiro, seu irmão contra Abel, Ravel. Eles eram irmãos por parte de pai, não de mãe. A serpente não era uma cobra, e sim um anjo, uma entidade feminina. Teve algumas pessoas que mandaram mensagens dizendo que malachins não têm sexo. Não, claro que não. Mas quando há uma transformação, uma vestimenta com roupagem humana, tem sim. Para as mulheres, existe uma entidade que se apresenta como homem. Tem muitas mulheres que já dormiram com essa entidade. É sério. Provavelmente vocês já sabem dessas histórias. E isso é fato. E existem homens com problemas sexuais que já dormiram com esta entidade feminina. É muito segredo, eu estou falando aqui e ainda não consegui chegar na parte dos malachins. Subiram no trono e disseram: por que não mandaram nós cuidar do Gan Éden, do jardim? Por que fizestes o homem? Nós faríamos melhor do que eles. Bom, veja bem a história, a verdadeira história, não esta história que a igreja te contou. Ela se deu início dessa forma. E esses Hayot não confrontaram Hashem, porque ninguém pode confrontá-lo, ninguém pode ir contra ele, de forma alguma. Eles apenas perguntaram: por que fizestes o homem? Por que não enviaram a nós? Nós temos todo o conhecimento de todos os mundos, temos conhecimentos de tudo. Por que não enviaram nós? Fizeste o homem? Hashem nos respondeu: se vocês tivessem descido lá, vocês fariam coisas piores do que eles. O que aconteceu? Alguns deles disseram para o santo: vamos descer lá e vamos provar para você que vamos ser melhores do que os homens que você criou. E alguns deles desceu aqui. E o que aconteceu? Muitos desses anjos ensinaram o homem a arte da guerra. Muitos desses anjos ensinaram a pintura, a arte, a dança, a música. Muitos desses anjos coabitaram com as filhas dos homens. E assim, transgrediram uma lei de não misturar pano de linho com algodão. Ou seja,
misturaram o DNA humano. Bom, eu queria falar sobre esse assunto aqui, mas eu não posso. Não posso. É muito sério. O que ocorreu? Houve o Mabul. Houve o Mabul para exterminar todos os descendentes dos Malachins, todos aqueles que tinham nascidos de anjos e humanos. Seus DNA foram misturados, como agora. Ah, como eu queria contar para vocês, como agora. Muito DNA foram misturados agora, nos dias atuais agora. Andaram mexendo no DNA humano, não foi? Vocês acham por quê? Houve o Mabul, o dilúvio, a história de Noa, linda, maravilhosa foi a história de Noa. Tá lá, Noé bem velhinho, fabricando uma arca para o dilúvio. Houve o dilúvio. A história de Noa. Noa então construiu o barquinho para salvar tua família do dilúvio. Não foi só isso que aconteceu. Bom, resultado. Lembra dos animais que adentraram na arca? Alguém se lembra dos animais? Todos os animais têm um significado. Todos, sem exceção. Não vai dar tempo de eu trazer hoje aqui. Todos aqueles animais têm uma simbologia. Não são animais, leão, tigre. Tudo bem, está escrito. No nível literal, mas não é isso. Há um outro segredo nisto. Vamos lá. O dilúvio devastou. Dizem então que foi algo local. Outros historiadores dizem que foi global. Ninguém consegue trazer a legitimidade do que aconteceu. Bom, vamos entender uma coisa. Muitos desses malachins descendentes fugiram, se esconderam. Muitos deles se esconderam em algumas nações. Algumas nações são descendentes legítimos destes malachins. É sério. É muito sério o que eu estou dizendo. E muitos deles estão no poder. Tem muitos aí que falam sobre teoria da conspiração. Eu não quero entrar nesses assuntos, mas uma grande parte dos líderes mundiais são descendentes dos Nefilim. Isso é bíblico. Ok? E muitos deles, de novo, mexeram no DNA da humanidade. Por quê? Quando eu disse que eles não são amigos de vocês, eles não são. Eu digo isso com toda sinceridade. O pouco de conhecimento que eu tenho, eu sei tudo que eu estou dizendo para vocês. Eles não são amigos de vocês. Desde o início da história. Desde o início da história. Eles desceram aqui. E o que trouxeram para a humanidade foi
guerra. Tirando, com exceção de outras hierarquias que traziam profecias para os tzadikim. Conhecimento, existe uma exceção. Teve outros. Hoje, a religião os classifica como Satã, Satanás, a estrela da manhã, classificam ele com vários nomes. Mas isso não existe. E eles desceram aqui, coabitaram com as filhas dos homens, nasceram gigantes, filhos gigantes, começaram a devastar a terra. Houve, eu não sei se eu posso dizer a palavra, eles estavam alimentando com seres humanos. Eles trouxeram a guerra, ensinaram o homem a arte da guerra, as mulheres a arte da pintura e muito mais ainda. Bom, tem alguns nomes hoje muito conhecidos que são descendentes deles. Tem mais. Os descendentes de Caim. Vocês não sabiam disso, né? Um outro segredo que estou dizendo para vocês. Existem entre nós descendentes de Caim. Caim não era filho de Rava, de Eva. Um outro segredo. Não era filho de Rava. Por isso houve o primeiro, seu irmão contra Abel, Ravel. Eles eram irmãos por parte de pai, não de mãe. A serpente não era uma cobra, e sim um anjo, uma entidade feminina. Teve algumas pessoas que mandaram mensagens dizendo que malachins não têm sexo. Não, claro que não. Mas quando há uma transformação, uma vestimenta com roupagem humana, tem sim. Para as mulheres, existe uma entidade que se apresenta como homem. Tem muitas mulheres que já dormiram com essa entidade. É sério. Provavelmente vocês já sabem dessas histórias. E isso é fato. E existem homens com problemas sexuais que já dormiram com esta entidade feminina. Me perdoe. São muitos segredos que eu não posso trazer em público. Eles são chamados de Kadosh, os santos, porque são os mais elevados da criação. O nível acima do qual não há nenhum outro nível superior a não ser Hakadosh Baruch Hu, estes Hayod, Hakodesh, anjos sagrados. Este homem nem imagina que eles existem. Bom, eles só conhecem Michael, Gabriel, Metatron, qual mais? Rafael, até colocam nomes de filhos, pessoas com o nome deles. Bom, tudo bem, foi traduzido para o grego, mas no aramaico não é esses nomes. O nome deles não é dessa forma. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou pedir para minha esposa pegar algo ali e
eu vou mostrar para vocês como o nome deles são escritos. E não é de qualquer forma. Somente quem conhece. Amor, pega para mim, fazer um favor. A tabuleta ali. Isso. Bom, se alguém consegue ver, eu vou aproximar de vocês, ver se vocês conseguem ver. Tá vendo? Aqui contém nomes de alguns malachins. Estão vendo? Não são nomes gregos. Esses nomes, eu tenho os nomes, claro, mas não invoco e nem os convoco. Nem utilizo eles para proteção, tá? Bom, vamos lá. Portanto, o profeta Ezequiel, no Passuque 1 e verso 26, afirma que eles estão abaixo, ou seja, diretamente debaixo do trono sagrado, de glória, do Santo Kadosh Baruch Hu. O trono de glória de Hashem. Isso se refere aos tzadikim, aos santos. Bom, toda essa referência é trazido para os tzadikim, para os justos. E eles descreveram o assunto sobre os Hayot como sendo os carregadores do trono. Ou seja, eles estão debaixo do trono. Ou seja, eles servem por meio da expressão da energia. Eles servem por meio da expressão da energia. Bom, no Guia para os Perplexos, quem conhece esse livro, já leu esse livro, é um bom livro para você ler sobre esse assunto. Chama-se O Guia dos Perplexos, Maimônides. Ele elucida sobre o papel dos Hayot na vida do homem e também no campo espiritual. Você deve saber que no hebraico há um substantivo coletivo que denota os animais que foram usados e utilizados como simbologias. Estes são chamados também de Merkavá. Exemplos desse substantivo, que são raros. E lembrando que Yosef Hatzadik, Yosef, que esteve no Egito, também utilizou uma carruagem. Bom, eu não vou adentrar nesse assunto, mas só dando uma prévia para vocês. Yosef Hatzadik, aquele mesmo, que foi vendido pelos seus irmãos, ele cavalgou na carruagem. Carruagem, Merkavá. Merkavá, Malachins, Hayot. Conseguiu entender agora? Eu estou dizendo, a Torá não é um livro qualquer. Para você ter esse tipo de conhecimento, você tem que entender o quão complexo são estes assuntos. Não é um assunto simples. Eu não posso chegar aqui, abrir a minha Torá e contar relatos para vocês. Isso seria muito lindo. Seria bonito demais eu contar a história
do grande tzadik Moshe Rabbeinu, ou a história de Yaakov Avino, de Jacó, ou falar sobre David Amelech, que linda história, maravilhosa. Falar para vocês sobre a abertura do Mar Vermelho. Bom, vamos aprofundar sobre o assunto. Não é tão simples assim. Eu fico vendo algumas pessoas. Bom, isso é uma crítica minha, ok? Pessoas que leem a Torá no nível Pshat, que é esse nível literal, e querem ensinar para as pessoas o literal. É claro, o nível Sod da Kabbalah, é claro que é para um grupo fechado. Eu não posso expor aqui esses assuntos, mas eu estou apenas dando uma prévia para vocês. O quanto é importante você estudar a Torá, você estudar Kabbalah. Aqui está dizendo, chegou o anticristo 666. Olha, esse número é interessante. Dentro da Kabbalah, você não imagina o quanto é importante esse número, 666. E anticristo é uma palavra meia... Bom, quem sabe um dia a gente fala sobre quem realmente é o anticristo. Vocês não fazem ideia. Eu teria tanta coisa para revelar para vocês, principalmente para essa pessoa aqui que me chamou de... que escreveu aqui, chegou o anticristo 666. Se vocês soubessem realmente quem são, quem é os anticristos, ou quem realmente é essa pessoa. Bom, vamos falar sobre os malachins, é bem melhor. Bom, quem mais utilizou a carruagem? Ber Mikebet. Essa é a passagem que prova, especialmente, que a Merkavá, em hebraico, ela denota de uma coleção de animais. Assim como foi trazido pelo profeta Daniel. Bom, vamos lá. Uma Merkavá subiu e saiu do Egito. Uma carruagem. Assim está escrito. Que uma carruagem saiu do Egito. Carruagem. Merkavá. Merkavá. Hayot. Anjos. Uma hierarquia de anjos. Como assim? Como assim? Uma hierarquia saiu do Egito? Bom, uma carruagem saiu do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Portanto, podemos aprender que Merkavá denota aqui de 4 cavalos. Bom, veja que nada é por acaso. Preste bem atenção no estudo. Falamos sobre os 4 níveis da Torá. Agora fazemos uma analogia dos 4 cavalos. Os 4 cavalos que estavam na carruagem, Merkavá, que saiu do Egito. Yosef Hatzadik estava na carruagem, Merkavá. Entendeu? Acredito que muitos de vocês entenderam o que eu estou falando. Eu tenho certeza absoluta que muitos que estão aqui são pessoas intelectuais, pessoas sábias, que sabem o que eu estou falando. Yosef Hatzadik, José do Egito, estava sobre uma carruagem com 4 cavalos. Carruagem, Merkavá. Temos os 4 níveis da Torá: Pshat, Drash, Resh, Mesh e Sod.
4 níveis da Torá. O Sod, o quarto nível, Sod, é o nível oculto. Aí as pessoas, muito provavelmente, que alguns vão perguntar. Mas antes deles perguntar, eu já vou responder. Alguns já me perguntaram: Youssef, por que existe dentro da Torá esse nível Sod, oculto? Vamos se dizer que são 4 vestimentas que revestem a Torá, 4 roupas, 4 roupagens. Todas as vezes que você abre ela, a Torá, existe 4 roupagens aqui dentro. Existe o nível literal ao Sod. O Sod é o oculto. Somente é revelado através de um malachim. Somente através de um malachim. Sabe quem visitou Adão Harishon quando ele houve a queda de consciência? Nem pecado não foi. As pessoas falam de pecado, é porque as pessoas não conhecem esses segredos. Infelizmente é isso. Houve uma queda de consciência. Veja, quando Hashem fez a criação, alguns desses Hayot chegaram no trono e disseram: Santo, como que você fez outro santo igual a você, lá embaixo? Você fez os humanos parecidos com você. Veja bem. É interessante essa história. O Midrash fala sobre esse assunto. A Guemará traz também esse assunto interessante. Foi quando Hashem disse para eles: eles são a minha criação. Bom, e muitos desses Hayot, veja bem, desde o início, por que que eles não são amigos de vocês? Agora vem a cereja do bolo. Como que o homem está atuando numa frequência baixa, de não conseguir capturar essas energias? Bom, estamos falando aqui que esse anjo, esse Hayot, ele tem um significado da palavra Haim, que é vida, e ao mesmo tempo energia e frequência. Ou seja, nós que utilizamos os insights, utilizamos o intelecto, a sabedoria e o conhecimento, conseguimos extrair essa frequência, essa energia desses áudios que contém os nomes dos malachims. Bom, aí você vai me perguntar, aonde? Bom, toda a Torá é um segredo. A Torá foi escrita em símbolos. Ela é uma metodologia. A Torá, para você entender, você tem que ter métodos. Não é para qualquer pessoa também. Infelizmente é isso. Eu tenho que ser verdadeiro aqui. Não é para qualquer pessoa. A Torá existe 4 níveis de interpretação. Há 32 caminhos para entender a Torá. Bom, se você lê a Torá, o Gênesis, e interpreta como Eva comeu a maçã no jardim e lá estava a serpente, se você interpreta dessa forma, infelizmente, você não entendeu absolutamente nada da Torá.
Todos os segredos estão dentro da Torá. Somente no quarto nível é a leitura oficial da Torá. Sabe qual é o quarto nível? Bom, estamos falando dos malachins. Dentro desse quarto nível está o nome de todos os malachins. Chamamos esse quarto nível de Sod. O Sod significa oculto. A Torá, ela está ocultada para uma grande parte da humanidade. Vamos se dizer que a Torá está oculta para 90% do mundo. Vamos entender que 10% consegue entender o que realmente está escrito dentro da Torá. Não é essa historinha que você ouviu até nos dias de hoje. Eu te garanto para você que não é. Não é a historinha de Adão e Eva que estava lá no jardim, cometeram um pecado, comeram a maçã, aí a serpente veio e conversou. Aquilo são metáforas. Tudo aquilo são metáforas. Eu classifico esses níveis da Torá como os níveis humanos. É sério. É sério. Cada nível da Torá eu interpreto como um nível humano. Cada pessoa tem um nível de compreensão, de intelecto. Aqueles que não conseguem entender os níveis sagrados, ocultos, vão sempre entender. Adão Harishon foi expulso do Gan Eden e lá foi colocado um malachim na frente do Gan Eden para impedir que Adão Harishon voltasse novamente, e ele saiu envergonhado com Rava do Gan Eden, porque eles cometeram o pecado de comer a maçã no jardim. O segredo não é esse. Infelizmente, eu sinto muito. As pessoas interpretam superficial. Por quê? Porque o ser humano hoje é materialista, superficial. Tudo na leitura. Não adianta você querer discutir com uma pessoa. Não, Adão e Eva cometeu isso, não, foi aquilo. Para que você vai discutir com a pessoa sobre tudo isso? Porque a leitura original da Torá, original, está no Sod. Desta, ninguém vai te contestar. Eu te garanto para você que se eu falar uma parte dos segredos que está dentro da Torá, não haverá um texto aqui me contestando. Sabe por quê? Porque vocês não conhecem. Vocês não conhecem esses segredos. Há muitos segredos. Vocês não fazem a mínima ideia. Ok, voltando sobre os Hayot. Vamos falar sobre os malachins. Dentro da Torá está todos eles. No Sod, no segredo. É por isso que é bom você estudar o hebraico. Ei, entra numa livraria, pode ser a Sefer mesmo, ou a Marianot, compre um Tanar. Pode ser este aqui, pode ser este. Aqui, ó, estão vendo? Pode ser este. Compre um Tanar, comece a estudar. Deixa de ser enganado pelas pessoas. Estude, busque. Busque o conhecimento. Conhecimento é tudo. O homem sem conhecimento é um tolo. Assim trouxe os nossos sábios. Bom, a frequência ela é aplicada a eles, porque eles são do primeiro nível.
das criações. Eu digo das criações. Não houve uma criação. Um segredo para vocês. Esta criação de Adam Harishon é a 7ª criação. Houve 6 criações anteriores. 6 criações anteriores. A Terra, quando completar o seu dia shabático, 7º, um dia santo shabático, que dará a 7.000 anos de existência da Terra. A Terra entrará no âmbito shabático. Estamos agora em Shemitah, na época onde não se colhe, não se planta. Há leis sobre isto que eu estou falando. Quem não conhece as leis, o Midrash traz sobre esse assunto. Entraremos no 7.000 anos e não estamos em 5.784. Não estamos. Estamos além. Um dia eu trago esse assunto. Bom, vamos lá. Eu não posso falar esses assuntos. Vocês terão outro conceito sobre os anjos. Bom, cada nível de anjo tem um nome diferente. O nível mais alto consiste o Santo Hayot, Kadosh. Depois vem os Ofanim e os Erilim, os Ramalim e os Serafim. Também temos os Malachins, os Eloquim, os Queruvim e os Erilim. Bom, o nível mais alto é o Santo Hayot. E não há outra hierarquia acima deles. Eles são chamados de as rodas. Por quê? Porque eles estão mais próximos do trono sagrado. Quando eles estão mais próximos do trono, eles se destroem. Eles se destroem e renascem novamente no nascer do dia. Assim traz o sagrado Zohar. À noite, às 16 horas, vamos contar no horário daqui mesmo, como se aqui, fazendo uma referência como traz o sagrado Zohar. Ele fala que ao pôr do sol, estes malachins se destroem. E no nascer do dia, esses malachins renascem novamente. Assim traz o Santo Zohar. Bom, portanto, nas profecias, disse que eles trazem essas profecias de Hashem, do trono. O 10º nível consiste no nome Ishim, que são os anjos que falam com os profetas. Interessante. Estes falavam com os profetas, porque o último profeta, alguém sabe quem foi o último profeta no Tanakh? Depois dele, não houve mais profecias. Sim, não há mais profetas. Ou seja, se não há mais profetas, ou seja, o trabalho dos Ishim foram terminados. Porque os Ishim traziam as profecias
como não há mais profecia nos dias atuais, porque não há mais o templo Beit HaMikdash, as profecias cessaram. Assim também os Ishim não trazem mais profecias. Aí você vai me dizer, mas espera aí, o fulano, o ciclano, o Bertrano trouxe uma profecia e ele disse que a profecia veio do alto. Bom, tem uma pessoa aqui que diz que o último profeta foi João. Não, não foi João. O Tanar não traz o nome de João, o apóstolo. O último livro do Tanar, o último profeta, um dos últimos profetas foi Ezequiel, Daniel, Abacuc, Zechariah, os últimos profetas. E por último, Malaquias, Malachi. Assim traz dentro do Tanar. Não houve mais profecia, elas cessaram. Bom, eu vou estar respondendo a pergunta de vocês, mas eu quero adiantar aqui o assunto sobre os Hayot, tá? Daqui a pouco eu vou estar respondendo. Bom, o que é mais interessante agora é a parte dos Ishim. Vamos entender agora. Os Ishim, eles são comparados com os homens. Eles são comparados com o homem. Ou seja, existe uma silhueta bem aparente comum de humano. Bom, ele tem características humanas. Esta é a razão da sua aparência, pois o seu nível é o mais próximo do intelecto do homem. Assim traz o livro da Kabbalah. Porque os Ishim, eles são comparados com os homens, porque ele está mais próximo do intelecto. O homem, quando usa o intelecto e gera o insight, uma grande parte dessa frequência energética vem através de um malachim. Bom, como hoje em dia não há mais profetas, mas, abro aspas aqui, assim é trazido pelos nossos sábios que na era messiânica, na era Mashiach, acontecerá profecias. Bom, mas agora temos que entender o significado da palavra profeta. Vamos entender os homens, os profetas que recebiam estes malachims, esses hayot. Bom, qual homem hoje se compara a Daniel, a Ezequiel? Qual homem hoje temente a Hashem, que guarda os 613 mandamentos, que são tementes a Hashem? Qual? Bom, é impossível encontrar um homem hoje profeta como nos dias antigos, como Daniel, Ezequiel, Miqueias, Ovadia, Zechariah, como Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, Yaakov, Yosef Hatzadik. É impossível. Não há comparações, de forma alguma. Mas o Santuarizal, ele traz um assunto emblemático sobre isso. E ele cita que na era Mashiach, na era messiânica, as profecias retornariam. Como eu estou dizendo, mas não é qualquer pessoa.
Não é qualquer pessoa que receberá esses insights. Não é qualquer pessoa. São pessoas temente a Hashem, temente ao santo Kadosh Baruch Hu. Exatamente isso. Bom, estamos na parte do Zishin. O Hayot, sagrado, que está acima de todos os outros malachins, ou seja, das primeiras hierarquias. O Hayot, ele é descrito na visão da carruagem de Hashem. O termo Hayot significa vida, energia. Bom, nos deparamos com algo impressionante aqui. Estamos falando de energia. Os Hayot, uma das primeiras hierarquias de anjos, significa vida. Rain, energia, frequência. Entendeu? Bom, eu coloquei as frequências aqui, onde essas frequências ligam o homem com a espiritualidade. É claro, não é qualquer pessoa que está aqui, que ouviu, que teve essa conexão. Não são todos, claro. Na última live que eu fiz, eu disse isso. Muitos vão entrar, ouvir, sem entender absolutamente nada. Vão apenas ouvir um barulho. Vão apenas pensar de onde surgiu esse barulho. Poucos conseguem se conectar a essa espiritualidade. Isso até é um teste social para entender o nível dos humanos hoje. Como que o homem está atuando numa frequência baixa, de não conseguir capturar essas energias. Bom, estamos falando aqui que esse anjo, esse Hayot, ele tem um significado da palavra Haim, que é vida, e ao mesmo tempo energia e frequência. Ou seja, nós que utilizamos os insights, utilizamos o intelecto, a sabedoria e o conhecimento, conseguimos extrair essa frequência, essa energia desses áudios que contém os nomes dos malachins.